Oi, turma do 8º ano da Escola Edificar. Bom dia! Hoje, no dia 23 de abril, sexta-feira, nós vamos fazer a nossa segunda aula para a segunda avaliação. Enviem no meu privado o nome de vocês para que eu lance logo na nossa frequência. E outro detalhe que vocês precisam se lembrar: entreguem sempre as atividades que forem passadas nas videoaulas durante o nosso horário de aula, até meio-dia. Salvo se for para casa. Se for para casa, vocês me entregam na aula seguinte, tá bom? E falando em para casa, falando no homework, na aula passada nós deixamos a questão 5 da página 22 para vocês resolverem e me entregarem na próxima aula, que no caso é hoje. Questão 5, question number 5. Do you know other insects in English? Matt. Você conhece alguns insetos em inglês? Relacione. Como eu expliquei na videoaula passada, vocês iriam ler cada nome de inseto em inglês e iam relacionar as imagens que estão abaixo da quinta questão. Para que não restem dúvidas, eu vou colocar aqui o significado de cada uma delas, ok? E aí vocês vão conferindo na resolução de vocês da quinta questão. Spider, aranha. No caso, a aranha é o número 4. Betty, besouro. Besouro é a imagem número 9. Stick insect, bicho-pau, que é a imagem de número 8. And, formiga, é a imagem de número 2, que inclusive a gente falou sobre ela, sobre a formiga e o gafanhoto no texto da unidade 4, da unidade 3, na verdade. Grasshopper, gafanhoto, é a figura de número 10. Vão acompanhando no livro de vocês, gente, na página 22. Continuando, cricket, grilo, é o número 7, a imagem número 7. Bee, abelha, imagem de número 6. Fly, mosca, imagem de número 5. Butterfly, número 1, a imagem de número 1, que significa borboleta. E por último, dragonfly, que significa libélula, e a imagem é o número 3. Assim, gente, a sequência da atividade para casa de vocês, da quinta questão, fica da seguinte forma: 4, 9, 8, 2, 10, 7, 6, 5, 1, 3, conforme nós explicamos agora nessa correção, ok? Vamos continuar a nossa unidade 3, Unit 3, Work. Só que agora a gente vai continuar, na verdade, na página 23 e 24 do livro de vocês. Então, mantenham o livro aberto. Open your books on page 23, ok? And let's start. Vamos começar. A aula de hoje vai falar sobre o conteúdo de gramática, que é irregular verb, que fala sobre os verbos irregulares, ok? A regra para a gente compreender os verbos irregulares é que a gente tem que memorizar as suas formas no infinitivo e no passado simples. Por que, gente, memorizar? Diferente dos verbos regulares, que a gente segue aquela regra de que o verbo precisa terminar com ED, D ou IED, aqui nos verbos irregulares nós não temos essas regrinhas de mudança de verbo. Os verbos irregulares não seguem nenhuma regra específica. Então, realmente, o caso para a gente conseguir aprender esse conteúdo é memorizar, ok? Por exemplo, nós temos aqui nessa tabela alguns verbos no infinitivo e a sua forma no passado simples, ok? Bom, vamos fazer a leitura dos verbos no infinitivo e no simple past, como ele fica no simple past, ok? Verbo to go, infinitive, e no simple past fica went.
To buy, bought. To drive, drove. To eat, ate. To write, wrote. To read, read. To speak, spoke. Percebam, gente, que o verbo muda completamente, sem seguir nenhuma regra. Não é colocar D no final ou IED. Não existe regra para os verbos irregulares, ok? Essas tabelas a gente tem que, de fato, aprender e memorizar. Podemos obter o passado de alguns verbos irregulares com a mudança de apenas uma letra. Em outros casos, a forma muda completamente. E há ainda os que mantêm a mesma forma. Ou seja, galera, não tem uma regra específica. Essa mudança para os verbos irregulares pode se dar de várias formas, ok? Sem contar nos que continuam mesmo, os verbos que não mudam. São exemplos desses verbos que mantêm a mesma forma os seguintes: put, cut, hit, hurt. Esses 4 verbos são o mesmo, tanto no infinitivo quanto no simple past, ok? Agora, gente, uma observação sobre o simple past. Prestem atenção que esse slide não foi tirado do livro, ok? É algo adicional para vocês. A formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. Ou seja, a gente vai usar esse verbo auxiliar somente nas formas das frases que estiverem negativa ou interrogativa, ok? Já na frase afirmativa, a gente vai acrescentar o ED, o IED ou o D no final do verbo principal, no caso dos verbos regulares, ou a sua respectiva forma no passado, caso o verbo seja irregular, ok? O que é que isso quer dizer basicamente? Gente, toda vez que uma frase negativa e interrogativa estiver no simple past, a gente vai usar o verbo auxiliar did. E sempre que a gente usar esse verbo auxiliar did, a gente não vai precisar mudar o verbo, ele vai poder continuar no infinitivo, ok? Agora, se a frase estiver na forma afirmativa, a gente não vai acrescentar o did. E por não acrescentar o did, a gente tem que transformar o verbo para o passado. Entenderam? Aí a gente tem aquelas regrinhas de como transformar o verbo para o passado. Se o verbo for regular, a gente vai colocar o ED no final do verbo. Ou o D, se ele já tiver com o E no final. Se o verbo terminar com E, a gente acrescenta só o D. Se o verbo não terminar com E, a gente acrescenta o E e o D. E se o verbo terminar com Y, a gente vai acrescentar o IED. São aquelas regrinhas que nós já vimos em sala de aula, ok? Agora, se for o caso de um verbo irregular, aí já não vai seguir essa regrinha do ED, IED, enfim, é uma regra já de memorização. Observe a tabela a seguir e confira exemplos de conjugação do simple past. O exemplo que a gente vai ver na tabela é o do verbo to dance. To dance, que significa dançar, e é um verbo regular, ok? Se é um verbo regular, a gente já sabe que vai seguir aquela regrinha do ED. Tanto que tá aqui, ó, dance, danced. Olha só, gente, como fica a frase na forma afirmativa. I danced. Eu dancei. Percebam que o verbo mudou, houve esse acréscimo do ED justamente para transformar esse verbo para o passado, ok? Lembra que a gente está estudando sobre o simple past agora, que é o passado simples. Agora, na forma negativa e interrogativa, a gente já tem o acréscimo do auxiliar did. I did not dance. Eu não dancei. O verbo dance continua o mesmo, não houve a mudança para o simple past, porque nós já estamos usando o auxiliar, o verbo auxiliar do simple past, tá? E, gente, lembra que na forma negativa, o didn't vem depois do sujeito, ok? Já na forma interrogativa, o did, que é o verbo auxiliar, vai vir na frente do sujeito, vai vir antes. A gente tem essa mudança de posição da frase, tá? E fica da seguinte forma: Did I dance? Eu dancei? Perguntando no caso.
Vamos agora fazer a leitura conjugando esse verbo no simple past para todos os sujeitos. I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Essas foram a conjugação do verbo dance no simple past para os sujeitos. Percebam que continua igual para todos eles. Agora, na forma negativa, nós vamos usar o verbo auxiliar depois do sujeito, seguido do not. E é justamente esse not que vai trazer a ideia de que a frase é negativa, ok? I did not dance, you did not dance, he did not dance. Outra coisa, quando vocês forem falar o did not, vocês podem abreviar para didn't, ok? She didn't dance, it didn't dance, we didn't dance, you didn't dance, they didn't dance. Percebam que não houve a mudança do verbo, mas nós acrescentamos o verbo auxiliar do simple past, ok? Agora, na frase interrogativa, esse verbo auxiliar vai vir no início da frase. Did I dance? Did you dance? Did he dance? Did she dance? Did he dance? Did we dance? Did you dance? Did they dance? E não esqueçam que na forma interrogativa tem que ter o ponto de interrogação no final da frase, ok? Bom, recapitulando, as formas afirmativas, negativas e interrogativas, ok? Affirmative, negative and interrogative form. O exemplo que está no livro de vocês, na página 23, é o seguinte, na forma afirmativa. A forma afirmativa. Mr. Taylor went to the beach. O Sr. Taylor foi à praia. Percebam que esse verbo went é o passado do go, que é ir. O Sr. Taylor foi à praia. Na forma afirmativa, a gente não vai usar o verbo auxiliar e a gente só vai fazer essa mudança do verbo para o simple past. No caso do verbo ir, que é go em inglês, quando a gente passa esse verbo para o simple past, fica went, que significa foi. Agora, na forma interrogativa e negativa, nós já iremos usar o verbo auxiliar. Lembrando que na forma interrogativa o auxiliar vai vir no início da frase, vem antes do sujeito no início da frase. Did Mr. Taylor go to the beach? O Sr. Taylor foi à praia. Olha só, gente, como o verbo volta ao normal, o verbo go. Did Mr. Taylor go to the beach? O verbo volta ao infinitivo, tá? E a forma negativa, a gente vai usar o did not, ou didn't, que é a forma abreviada, antes do verbo principal. Mr. Taylor didn't go to the beach. O Sr. Taylor não foi à praia. Continuando o conteúdo do livro, nós temos também as respostas curtas, short answer. Se alguém perguntar para você uma frase que use o verbo auxiliar did, você vai responder com esse mesmo auxiliar. Por exemplo, did she kiss him? Ela beijou ele? Yes. She did. Ou então, no, she didn't. Eu peço desculpa que aqui no slide tá I, mas o sujeito é ela, ok? Agora, eu peço que vocês tentem resolver as questões de compreensão de texto. Vocês têm que me enviar até meio-dia da data de hoje, ok? Prestem atenção que eu vou fazer a explicação por áudio. Question number 1. Circle and list only the irregular verbs. There are only 6 irregular verbs. Essa é a primeira questão da página 23, ok? De gramática. Circule e liste apenas os verbos irregulares. Existem apenas 6 verbos irregulares, ou seja, vocês vão ter que procurar e circular os 3 verbos irregulares da questão e escrever nesses quadradinhos abaixo da tabela, ok? Lembrando que para saber quando o verbo é regular ou irregular, vocês precisam pesquisar. E no livro de vocês tem uma tabela bem no finalzinho com todos os verbos irregulares, ok? Bom, continuando. Question number 2. Write one
for regular verbs and 2 for irregular verbs. Vocês vão escrever o número 1 para os verbos que forem regulares e o número 2 para os verbos que forem irregulares. Lembrando, é muito importante que vocês pesquisem, que vocês vejam quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares para saber distinguir e usar as regrinhas de cada um, ok? Now, question number 3. Agora a questão número 3. Write these verbs in English. Then write if they are irregular or regular verbs, ok? Gente, na questão número 3, vocês vão escrever esses verbos em inglês e depois vão escrever se eles são irregulares ou regulares. Por último, question number 4. Change the simple present to simple past. Use the suggested adverbs. Você vai mudar a frase que está no simple present, no presente simples, para o simple past, que é o passado simples. E vocês precisam, para isso, usar os advérbios sugeridos, ok? Esses advérbios estão entre parênteses no final de cada frase. Tentem resolver essas questões e me enviem até meio-dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Bye, bye!